já vivemos a vida abundante. Louvado seja Deus. Você sabia que você já vive a vida abundante? Todos nós vivemos. Nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 10, verso 10. Vamos ler. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja Deus. Santíssima Igreja do Senhor Jesus Cristo, povo santo e abençoado, mais que vencedores, igreja sem ruga, sem mácula, abençoados com toda a sorte de bênçãos, salvos pela graça. Meus amados, é muito bom poder afirmar isso. E eu quero que você que está aí ao vivo com a gente, você que está pela gravação, entenda isso, se é que você já não entende. Então, para quem já conhece esse entendimento, quem já teve essa revelação, nós vamos relembrar isso para você. E você que está novo na graça, você vai passar a entender hoje, a partir de hoje, que você, eu, todos nós que somos filhos de Deus, já vivemos a vida abundante. Talvez você possa se perguntar, mas irmão Cristiano, eu estou passando um momento difícil. Né? O mundo inteiro, aliás, nós estamos em 2020. Para quem está assistindo no futuro, né? Nós estamos ao vivo aqui em 24 de maio de 2020. Estamos ao vivo. Eu não sei em que dia você está assistindo esse estudo no futuro, né? Mas nesse momento o mundo está passando por uma situação muito difícil, né? E de repente você pensa, poxa, irmão Cristiano, eu estou aqui numa situação difícil. Ou mesmo antes desse momento que estamos passando agora, você já estava numa luta, numa dificuldade. E como é que eu posso dizer que eu tenho uma vida abundante? Aí é que está, amados, é o ponto, se você tem esse pensamento, de que por causa de uma circunstância difícil, uma momentânea tribulação, como o apóstolo Paulo diz, né? Paulo passou por diversas circunstâncias, diversas dificuldades na sua caminhada ministerial, e ele disse assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Que coisa, né? Se nós formos observar tudo que Paulo passou, amado, o que ele viveu não teve nada de leve, não. Mas por que ele confessou? Porque o Paulo era uma pessoa de muita fé ativada, né? Um homem de Deus, e o Paulo tinha certeza absoluta do que viria posteriormente, do galardão, da vida eterna, de tudo aquilo que ele viria. Né? Então, aquilo que seria revelado na vida dele, na eternidade, Paulo sabia do que ele viveria. Né? E nós hoje, pela fé, sabemos também o que nos espera após a vida atual, terrena, material. Sabe, então esta certeza, essa esperança que é uma certeza para nós, é que nos dá essa tranquilidade de dizer, é uma leve e momentânea tribulação. Então, às vezes, você está olhando para essa tribulação momentânea que você está vivendo e você diz assim, irmão, eu não estou vivendo uma vida abundante. Por quê? Porque você está com um ponto de vista errado. Tudo é uma questão de ponto de vista. Eu quero te passar hoje o ponto de vista correto, que é o ponto de vista do Evangelho de Jesus Cristo, da graça de Deus. Entende? O que Jesus falou? O ladrão... Coloca de novo aí na tela, abençoada, por favor. Olha só, João 10:10, de novo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Alguns dizem que o ladrão é um tal diabo, né? Um suposto diabo. Mas aqui no contexto, se você ler o contexto, não é o caso hoje, que o nosso estudo hoje não vai tratar disso, mas é só um adendo, né? Só um parêntese que eu estou abrindo aqui. Se você vir o contexto dessa passagem aqui, você vai ver que o ladrão aqui é o que? Eram os falsos profetas. Eram os falsos mestres que tinham vindo antes de Jesus. Então Jesus classificou aqueles falsos mestres de ladrões, né? De salteadores, de falsos profetas. Então ele disse, o ladrão, os que vieram antes de mim, não vêm senão a roubar, a matar e a destruir. Né? Por que isso, amado? Os falsos profetas, eles são salteadores, eles são ladrões mesmos, são falsos, são destruidores de vidas. Assim como até hoje existem falsos profetas. E todos eles são ladrões, né? Salteadores e etc. Mas aqui no caso Jesus estava falando daquele contexto, né, que ele estava vivendo ali. Ele disse, esses que vieram antes de mim são ladrões, né? Vieram matar, vieram roubar e destruir. Agora, eu, que sou o bom pastor, o verdadeiro pastor, eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância.
Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, eu pergunto para vocês. Vocês, na mente de vocês, qual é a concepção de vocês? Vocês acham que Jesus falhou em sua promessa? Pensem bem nisso aí. Será que Jesus falhou? Porque ele prometeu aqui. Ó, esses falsos mestres aí que vieram antes de mim, eles vêm para roubar, matar e destruir. Agora eu vim para que vocês tenham vida e tenham alguma abundância. E aí? Será que Jesus falhou? Será que essa promessa não foi cumprida? Amados, uma das bases do Evangelho da Graça, da revelação dessa nova aliança, é o entendimento de que tudo já foi consumado. E o primeiro passo da consumação de todas as coisas foi a morte de Jesus. Foi na morte de Jesus que o Senhor cumpriu todas as exigências da lei. Tudo que a lei exigia, todo o cumprimento foi feito ali. Então ali Jesus cumpriu a lei, Jesus aniquilou consequentemente a lei, né? Porque ele morreu para a lei e matou todo o seu povo para a lei. Né? Por isso que Paulo falou, né? Eu, por meio da lei, estou morto para a lei. Porque quando Jesus morreu, o velho homem morreu, o nosso velho homem morreu com ele. E morreu definitivamente para a lei. Então ele cumpriu o que a lei exigia, derramou seu sangue de cordeiro, o cordeiro de Deus. E ele tirou o pecado do mundo, ou seja, a condenação. Né? É aquilo que João disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tirou, ou seja, a condenação, ele tirou a condenação. A condenação eterna dos seus eleitos, dos muitos pelos quais ele morreu, né? Ele morreu por muitos, e esses muitos tiveram a sua redenção plena ali na morte do Senhor. Então ali, tudo foi consumado no que diz respeito à lei, no que diz respeito ao pecado, vocês entendem? É claro que ainda, obviamente, depois da morte, teve a ressurreição, que foi o segundo passo, né? Eu chamo de segundo passo da salvação, e depois teve a parousia no ano 70. Em algum momento aí no futuro, se Deus permitir, nós falaremos aí desses 3 passos, né, com mais detalhes, tá? Então Jesus morreu, ressuscitou e teve a sua parousia no ano 70, concluindo toda a sua obra de salvação e de resgate, tá bom? Ou seja, na cruz tudo foi consumado no que diz respeito às profecias messiânicas. A lei, ou seja, o fim da lei, o fim do pecado, o fim da condenação, o fim do império das trevas, espiritualmente falando, né? O fim daquele período de trevas, né? A partir da cruz foi inaugurado um novo dia, o 7º dia. Esse 7º dia, metaforicamente, ele veio a amanhecer no ano 70. Né? Então, esse período da morte de Jesus, ressurreição, até o ano 70, nós chamamos de período de transição. É como se fosse, entre aspas, a madrugada do 7º dia, né? A madrugada de um dia, ela é o quê? Ela é um período de transição, né? De um dia para o outro. Na madrugada já é o dia. Por exemplo, né? Hoje, no caso, para quem está ao vivo, hoje é domingo, né? Então, na madrugada de sábado para domingo, às 0 hora de domingo, né? Já é domingo. Só que houve uma transição até que o sol nascesse, né? Então, essa é a madrugada. Então, metaforicamente, foi isso. Jesus inaugurou o 7º dia ao morrer na cruz, ao ressuscitar. Houve um período de transição que foi a madrugada do 7º dia, entre aspas. E no 7º dia, e no ano 70, o 7º dia amanheceu. Hoje vivemos o 7º dia plenamente, a graça, a nova aliança. Tá? É bom que isso fique claro. Então, lá no primeiro passo, no pontapé inicial, né, da obra de salvação, que foi a morte de Jesus, então houve o fim do período do império das trevas, o fim da lei, o fim do pecado, ou seja, da condenação. Então tudo foi consumado, as promessas foram consumadas. Então Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amado, ele já cumpriu essa promessa. É bom você entender isso. Para que você venha sempre glorificar Deus, mesmo em meio a uma circunstância difícil. Entende isso? Porque a religião, amado, e eu preciso aqui lhe falar a verdade, ainda que ela não seja agradável aos ouvidos, tá? Muitas das vezes a verdade não é agradável, né? A mensagem da graça ela é muito maravilhosa, é gostosa, é agradável, dá descanso, traz paz, mas ela também traz algumas verdades que são assim, que incomodam um pouco. E essa é uma delas.
Porque a religião prega o quê? Que você vai viver um mar de rosas. Vem para cá fazer a campanha, você vai ser rico, vai ser um grande empresário, vai ganhar dinheiro, né? Vai ter cura, você nunca mais vai ficar doente, é perfeito, e é só você fazer a campanha, é só você dar o seu tudo, raspa a sua conta bancária, coloca aqui no sacrifício, e passa um óleo na cabeça, e faz um sacrifício aqui a colar. E assim o povo vai sendo levado, acreditando que vida abundante é isso. E aí o povo não entende que, na verdade, Jesus já cumpriu a vida abundante. Ela já é uma realidade. Mas como as pessoas enxergam a vida abundante do ponto de vista da religião, em especial desse aspecto da teologia da prosperidade, né, que é uma doutrina maligna, terrível, imunda, né? Mas muitas pessoas, eu diria até que a maioria aí dos que se dizem cristãos, eles caminham do ponto de vista da teologia da prosperidade. Prosperidade financeira, material, o pessoal só vê isso. E aí a pessoa passa uma circunstância difícil e ela pensa, poxa, eu não estou com a vida abundante. Jesus não cumpriu na minha vida a vida abundante. Ele prometeu que ele daria vida com abundância, que ele veio para isso. Mas a pessoa tem um ponto de vista religioso, então ela não glorifica a Deus. Por que eu pergunto para vocês, amados? Por que o apóstolo Paulo disse em tudo dai graças? Pensa aí. Não parece contraditório? Você está passando um momento difícil e você dá graças? É, amado. É por isso. É pelo entendimento que tudo já foi consumado. De que a vida abundante já é uma realidade. Você pode passar, eu não estou dizendo que você vai viver, mas o resto da sua vida em circunstâncias difíceis, que você tem que sofrer. Não é isso. Mas a vida é feita, sim, de altos e baixos. E se porventura você passar por algum momento de turbulência na sua vida, você tem que aprender a louvar a Deus. Não, a vida abundante está na minha vida. Eu estou passando um momento difícil, é uma leve, momentânea tribulação. Eu vou sair dessa situação. Mas eu sou um abençoado independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque tudo já foi consumado para mim. Vejam só, vamos ver aqui o registro histórico disso. João 19. Vamos ler os versículos do 28 ao 30. Essa passagem é clássica na graça, né? Vamos ver? João 19, 28. Depois o 29 e 30. Depois, vejam só, amados. Sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Meus amados, até esse detalhe aqui, até a sede que Jesus sentiu estava profetizada. Cada detalhe das profecias messiânicas, né, daquilo que ele iria concluir na cruz, tudo estava profetizado, até a sede que ele sentiu. Então ele viu que tudo estava consumado, né? Ou seja, tudo que a lei exigia, ele estava cumprindo naquele momento, ele estava pondo fim à lei, fim à condenação, fim ao império das trevas. Ele disse, tenho sede, 29 e 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de sopo uma esponja ensopada de vinagre, e lhe achegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse o quê? O que ele disse? Está consumado. Olha que palavra. O que a lei exigia, o que eu vim fazer enquanto Cordeiro de Deus, está consumado. No grego, tetelestai, né? Está consumado. E eu lhe pergunto, a vida abundante que ele prometeu, então, não está consumada? Ah, não, Cristiano, até tá, ele consumou, mas na verdade ele não deu a vida abundante, ele apenas propiciou. É isso que muitos pregam, hein? Cuidado com isso. Ah, que Jesus ele propiciou com que nós tivéssemos uma vida abundante. Mas depende de nós. Isso é o ponto de vista religioso, tá? Depende de nós. Para você ter uma vida abundante, para você ter um carro zero, uma casa própria luxuosa, para você ser um empresário e não sei o quê, você tem que pagar o preço, tem que fazer a campanha, tem que dar o seu tudo, tem que ser fiel dizimista, e tem que isso, e tem que aquilo. Vocês percebem? Alguns até admitem que Jesus realmente consumou, mas eles dizem, não, ele consumou, mas ele propiciou, agora depende de você. Ele já abriu o caminho, agora a vida abundante só vai vir a você se você pagar o preço.
Se você fizer a sua parte, e por aí vai. Eu te pergunto, isso tem a ver com o Evangelho da Graça? Com tudo que a palavra nos revela? Quer dizer que a vida abundante é a vida material. Eu só tenho a vida abundante se eu tiver a conta bancária recheada, não tenho doenças, eu não tenho nada de mal, né, no caso. Eu tenho tudo de bom. É isso que a palavra promete? Se há alguma promessa nesse sentido, no Evangelho, eu particularmente desconheço. Eu desconheço. No Evangelho, nós encontramos que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Isso eu encontro no Evangelho. No Evangelho diz que nós temos no Senhor Jesus o sim e o amém. O que isso significa? Que tudo já nos foi dado espiritualmente. Nada nos falta. As pessoas levam isso para o lado material. Não é lado material, irmão. Desculpe. Se você quer ouvir que esse aspecto da vida abundante é a vida material, desculpe, amado, da minha boca você não vai ouvir isso. Se quiser, você pode buscar um outro pregador aí. Eu vou te falar a verdade. Ainda que ela não seja a verdade que de repente agrade aos seus ouvidos. A vida abundante, o sim e o amém, não tem a ver com coisas materiais. O sim e o amém que temos são bênçãos espirituais. Estamos completos espiritualmente, completos. Nada nos falta. Aquela promessa do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela já é uma verdade. Hoje eu posso dizer que nada nos falta. O Senhor é meu pastor, nada nos falta. Porque a promessa está cumprida, está consumado, tetelestai. Então esse é o sim, é o amém que nós temos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nele, em Jesus, estamos completos, perfeitos, né? No grego, a palavra perfeito é completo, é pleno, é cheio até a borda, nada nos falta. Ou seja, o Salmo 23, que para muitos é uma promessa material, na verdade é espiritual, e já se cumpriu. Nada me falta a mim e a você espiritualmente falando. Nada nos falta para a glória de Deus. Então, irmão Cristiano, eu já tenho o sim e o amém das promessas? Sim, amado, já tem. Ainda que você, porventura, possa estar vivendo um momento não muito bom na sua vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, nesse mundo material. Mas tenham bom ânimo. Jesus, ele falou, ele deu a real, como se diz na gíria, né? Ele mandou a real, como se diz, né? Ele falou ali a verdade, vão ter aflições. Mas ele deu uma palavra positiva. Olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele dá uma palavra, mas ele dá o bom ânimo. Entende? E nós temos isso em nossa vida. Passamos circunstâncias difíceis? Algumas vezes sim. Mas isso não tira de nós a posição de abençoados que somos, de completo que somos. Isso não tira a vida abundante que nós temos já, porque nós já temos o sim e o amém. 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 20. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional, tá? Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus? Lembre-se que Jesus, por que Jesus prometeu lá no primeiro versículo que nós lemos? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Não foi a promessa? Então diz aqui, ó, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Então já temos o sim em Cristo. Por isso, por meio dele, o amém. O amém significa o quê? Assim seja, assim é. Esse é o amém. Então, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, amado, você entende que você que está ao vivo aí conosco, você que está pela gravação, vocês entendem que nós já temos o sim, o amém de todas as promessas? Somos abençoados plenamente com o crente Abraão, nós que somos da fé. Não é o que a palavra diz? Sim, amado irmão Cristiano, é o que a palavra diz. Mas, irmão, estou vivendo aqui uma vida difícil, estou com uma dificuldade aqui nisso e naquilo.
Isso faz parte da vida, amado. Mas você tem que ter bom ânimo, porque você já é mais que vencedor. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele citou diversas dificuldades, né, da vida. Inclusive dificuldades estas que ele mesmo passava na vida dele. Diversas lutas, problemas, etc. O que ele disse? Mas em todas estas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Então a visão de Paulo era essa. Ele estava vivendo circunstâncias difíceis, lutas, perseguições, ameaças, etc. Mas ele dizia, eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque ele sabia que ele já tinha nele a vida abundante. Ele já tinha o sim e o amém das promessas de Deus. É isso que nós, em graça, temos que ter em nossa mente, amados irmãos. Vocês não podem se abalar por circunstâncias e achar que Deus falhou na promessa dele para a tua vida. Ah, irmão Cristiano, Deus falhou comigo porque Ele prometeu vida abundante, eu estou aqui passando uma dificuldade. Não, amado. Está em dificuldade? Peça a Deus. A gente já vai chegar lá. Peça a Deus. Ore, faça os seus pedidos serem conhecidos. Agora, nunca diga que Deus falhou com você porque você está vivendo um momento difícil. Não, você vai sair dessa situação. Você é mais que vencedor. Agora, independentemente de qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, você é um abençoado. Você já vive a vida abundante. Você não pode olhar as coisas de Deus do ponto de vista da religião, em especial dessa teologia da prosperidade maldita, que traz essa visão carnal, terrível, né? Uma visão que nega as coisas espirituais, uma visão que nivela as coisas de Deus ao nível do mundo, irmão. Não deixa isso entrar na tua vida, não, amado. A abundância que Jesus prometeu é abundância de vida eterna. É salvação. É perfeição espiritual. Vocês estão entendendo o ponto? Você já tem a vida abundante. Já tem. Então não pense que o Senhor falhou. Ah, irmão, mas eu ouvi aqui um pregador ali dizendo que se eu estou passando um momento difícil é porque eu estou em pecado, é porque Deus está pesando a mão na minha vida, ou sei lá, porque eu não sou fiel dizimista, ou porque eu não dei o meu tudo, porque eu não fiz a campanha. Amado, vire as costas para isso. Em tudo dai graças. Estou vivendo um momento difícil? Glória a Deus, eu vou sair desse momento difícil. Eu sou um abençoado. Eu tenho a vida eterna. Eu sou cidadão do reino de Deus. Estão percebendo o ponto? E isso é glorificar Deus em todas as circunstâncias. Agora, quem tem a visão da teologia da prosperidade, a visão mundana do sistema religioso, vai ficar aborrecido com Deus. Vou sair da igreja, eu fiz a campanha, não ganhei bênção. Deus está pesando a mão em mim. Porque eu sou pecador. Porque isso, porque aquilo. Deus falhou comigo. Amado, eu já ouvi isso. Eu não estou falando coisas que eu imaginei, que eu estou aqui chutando. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Deus falhou comigo. Porque a visão dela é material. Ela pensa que a vida abundante é material. Amado, veja bem. Se a vida abundante é vida material, simplesmente, então eu digo para vocês, de fato Deus falhou. Inclusive com os seus seguidores, né? Com a igreja primitiva que nós encontramos registrada na Bíblia. Vocês já viram, já leram, vamos ler algumas coisas agora, as lutas que os irmãos ali da igreja primitiva passaram, né? As lutas que eles passaram, o apóstolo Paulo, os seus discípulos, né? Os discípulos de Paulo, aqueles que seguiam a doutrina paulina e que pregavam essa palavra do Evangelho da Graça, né? Que Paulo pregava, todos eles passavam por circunstâncias terríveis, difíceis. E eu pergunto para vocês, Deus falhou com eles então? Eles não eram abençoados então? Vamos ver alguns registros disso que eu estou falando? Vamos ver. Para vocês verem que eu não estou falando da boca para fora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 8, versos 1 e 2. Vamos ler. Também, irmãos, vejam bem esse detalhe aqui, abençoados.
vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Observe bem a característica aqui das igrejas, tá? Como em muita, não é pouca, é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Vejam, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Amado, observe bem isso aqui. Olha o que Paulo está falando das igrejas da Macedônia. Eles estavam em muita prova de tribulação, passando um momento muito difícil, tá? Mas no meio da sua profunda pobreza, abundou em riquezas de sua generosidade. Por que Paulo está falando isso? Porque as igrejas da Macedônia, apesar de estarem passando tribulação, de estarem passando por uma profunda pobreza, ainda assim eles tiveram o coração e a disposição de fazerem uma coleta para ajudar igrejas que eram mais pobres ainda, irmãos que eram mais pobres ainda. No caso, os irmãos da Judéia. Então, as igrejas da Macedônia, ainda que estavam em profunda pobreza, ajudaram irmãos mais pobres ainda, que compunham igrejas na Judéia. Agora você vê, o que a teologia da prosperidade diz sobre isso aqui? Será que a teologia da prosperidade diz que isso aqui, então, é que Deus falhou com a igreja da Macedônia? Com as igrejas da Macedônia? Ou com as igrejas da Judéia? Deus falhou com eles, então eles não eram abençoados? Ué, Paulo não disse que eles eram abençoados com o crente Abraão? Os da fé? Mas eles estavam passando uma prova de tribulação. E aí? Uma profunda pobreza. Mas ainda assim eles foram generosos, abençoaram outros irmãos mais pobres ainda. Você está entendendo, irmão, a visão do Evangelho? Tira da sua mente o ponto de vista religioso. Em especial, o ponto de vista da teologia da prosperidade. Vida abundante é vida eterna. É salvação eterna. São todas as bênçãos espirituais em nosso espírito. É a nossa posição diante de Deus. É quem somos na família de Deus. É quem somos no reino de Deus. Querem ver mais exemplos? Gálatas 4, versículos 13 e 14. Nova versão internacional. Como sabem, olha o que Paulo está dizendo aqui. Foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Quantas vezes, amados, eu já ouvi pessoas dizendo, se você está doente é porque o pecado, você tem que passar um óleo, sei lá, fazer alguma coisa para tirar o pecado, confessar o pecado. Paulo estava em pecado? É isso? Será? Olha só o que ele está dizendo. Foi por causa de uma doença que eu preguei para vocês pela primeira vez. Então, Paulo não tinha uma vida abundante? Bom, talvez materialmente não. Mas e aí, ele não era um abençoado? Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes pregou o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Olha que coisa linda, né? Ao contrário, os Gálatas receberam Paulo com toda alegria. Ele estava doente. E foi no meio de uma doença que ele pregou para eles. Quer mais exemplos? Filipenses 2, 27. Veja só o que Paulo fala aqui. E de fato, ele esteve doente. Aqui Paulo está falando de Epafrodito, tá? E de fato, Epafrodito esteve doente. Olha só, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso. E somente dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Amado, você está vendo a vida do apóstolo aqui? E não só dele, mas de um discípulo dele, do Epafrodito, de alguém que servia ao reino de Deus junto com Paulo, através do ministério de Paulo. Ele falou, olha, o Epafrodito estava muito doente, ele quase morreu. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor não permitiu, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. São lutas da vida, meus irmãos.
São circunstâncias. Eu estou dizendo aqui que você tem que viver em circunstâncias todo dia, toda hora, difícil e luta. Não. Não é isso. Mas as circunstâncias, sejam elas quais forem, não mudam a nossa posição. Nós somos abençoados, e sempre seremos, e nós já temos a vida abundante. Entende? Quer ver mais exemplo? 1 Timóteo 5:23. Olha o recado que Paulo fala aqui. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho, Timóteo. Por causa de quê, irmãos? Por causa do seu estômago e de suas frequentes enfermidades. Ué, por que Paulo não diz assim, Timóteo, passa um óleo aí no seu estômago. Faz uma campanha, Timóteo. Expulsa esse mal aí. Por que Paulo não falou isso? Tá vendo a verdade do Evangelho o que é, irmão? Irmão Cristiano, está dizendo que você não crê na cura? Mas é claro que eu creio. Mas há coisas que você que tem que fazer. Eu sempre digo isso aqui, mas eu vou repetir para quem nunca ouviu falar isso. Deus não faz o que você tem que fazer. Percebe? Paulo podia mandar, Timóteo, expulsa esse mal da tua vida. Não, Timóteo, beba mais vinho. Você pode fazer isso para melhorar o seu estômago. Eram os meios que eles tinham no momento, naquela época, amados. Eram os meios que eles tinham lá. E sabemos, é sabido hoje que o vinho realmente faz muito bem para a saúde. Percebe? Então, se você há coisas na sua vida que você pode e deve agir. Então, o que é possível você faz. Agora, o impossível está na mão de Deus. Há coisas que são impossíveis para nós fazermos e resolvermos. Então, é Deus. Mas o que está ao seu alcance, você tem que fazer. Então, se você pode cuidar da sua saúde, você tem que cuidar, né? Tomar um remedinho. O que custa? Você está entendendo? É a sua parte. Agora, é coisa que só Deus faz. Então, a sua parte você tem que fazer. Agora, o fato de Timóteo ter frequentes enfermidades significava que ele era um amaldiçoado? Ou que ele, Timóteo, não tinha vida abundante? Não, ele tinha. Sim, Timóteo era um abençoado. Assim como Paulo era. Assim como nós o somos. E ele tinha vida abundante. E nós temos a vida abundante. Independentemente de circunstâncias. Eu estou mostrando para vocês registros históricos aqui das lutas que os irmãos passavam. Mas isso não fazia deles amaldiçoados. Isso não tirava a posição deles de abençoados. Isso não significava e não significa que nós não temos a vida abundante. Porque a religião prega isso. Não, a vida abundante é isso. Você nunca vai ficar doente. Já vi isso várias vezes, irmão. E é engraçado e irônico que o líder que falava isso passava um tempo ficar doente. Né? E aí? Mais um exemplo, 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Olha só, eu deixei o Trófimo doente. O Paulo não podia dizer, olha, Erasto ficou em Corinto. Trófimo estava doente lá, mas eu fiz uma campanha, expulsei o mal dele, passei um óleo na testa dele. É isso que Paulo falou aqui? Não, eu deixei ele doente lá. Lutas, irmãos, circunstâncias. Essa verdade é dura, né, amado? Mas a minha obrigação é falar a verdade aqui. Então, o que vocês observam nesses textos aqui? O que nós podemos observar?
que a igreja não estava isenta de problemas, de situações, circunstâncias, dificuldades, doenças, pobreza. Nem o apóstolo, nem seus companheiros de ministério estavam livres de sofrer na carne. Mas ainda assim, Paulo dizia, a nossa leve e momentânea tribulação. Porque Paulo sabia quem ele era. Não quem ele era na carne, mas quem ele era no homem interior. Percebe? Paulo sabia que ele era um abençoado, com todas as bênçãos. E que ele já vivia a vida abundante. Ah, então quer dizer, irmão Cristiano, que você não crê na cura? Mas é claro que eu creio, nós cremos. Nós oramos pela fé. E a fé faz manifestar segundo a vontade de Deus. As coisas acontecem para a glória de Deus. Entende? É para a glória de Deus. Nós oramos e pedimos, mas descansamos no Senhor. Nós estamos no descanso. Entende? Mas nós pedimos. Eu quero alguma coisa, eu quero uma cura, eu quero uma manifestação. É claro que eu creio que eu peço. Mas eu quero que você entenda uma coisa. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus não tem que estar pautada nisso. Não é questão de crer ou não crer. É claro que nós cremos no poder, na cura, na oração. Nós cremos. Mas a sua vida não está baseada nisso. A sua vida com Deus não tem nada a ver com isso. A sua vida com Deus é crescimento espiritual, é conhecimento, é descanso, é revelação da graça. Essa é a sua vida com Deus. Circunstâncias na vida passam. Elas vêm e vão. Mas a sua posição não muda. Não muda. Você está passando uma dificuldade, você continua sendo um abençoado. Está passando uma luta, você continua tendo na sua vida vida abundante. Agora, está com uma dificuldade? Então vamos a Deus. Deus é provedor. Vejam só algumas direções aqui de Deus. João, livro histórico de João, capítulo 16, verso 24. Nova versão internacional. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Olha Jesus falando. Peçam e receberão, para que a vossa alegria seja completa. O que ele está ensinando? A pedir. Ah, Cristiano, mas isso aí é Jesus de Nazaré. Ah, amado, Paulo também ensinou. Efésios 3:20. Nova versão internacional. Aquele que é capaz, Deus, né, de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha só. Ele é capaz de fazer o quê, amado? Infinitamente mais de tudo que pedimos. Ué, então peça a Deus. Eu não estou dizendo que você não possa pedir a Deus uma provisão, uma manifestação. Só que entenda, a sua vida, a sua posição não depende disso. A sua posição, o seu relacionamento com Deus, né? Esse é o termo, né? O nosso relacionamento com o Pai dos nossos espíritos não tem que estar baseado em bênçãos circunstanciais. As bênçãos podem e sim se manifestam pela fé no tempo de Deus e segundo a vontade dele. É assim que nós entendemos aqui. Agora, independentemente dessas bênçãos circunstanciais que fazem parte do mundo material, a nossa vida com Deus não tem nada a ver com isso. A nossa posição de filho, de abençoado, de portador da vida abundante, isso não muda. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse versículo é um clássico maravilhoso, né? Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. É a direção que a palavra dá. Você está vivendo um momento difícil? Peça a Deus. Peça a Deus. Pela oração e súplica. A oração é você falar com Deus. A súplica é a insistência. Muitas das vezes precisamos insistir. E com ações de graças. Então é pedir, suplicar se for necessário e agradecer a Deus. Então, as pessoas podem se manifestar? É evidente que sim. Mas entenda que o seu relacionamento com Deus não depende disso. Entende?
No caso de Epafrodito, por exemplo, naturalmente Paulo orou pela vida dele. E Deus teve misericórdia e curou ele não morreu. Louvado seja Deus, a bênção se manifestou ali. Entende? Mas o dia a dia deles era de lutas, da igreja. Pobreza, tristeza, doenças, batalhas, perseguições. Isso fazia deles amaldiçoados? Não, é evidente que não. Eram abençoados com todas as bênçãos. Assim como nós somos. Nesse momento que estamos vivendo agora, estamos vivendo uma luta terrível aí. Não só nessa sociedade no Brasil, como até fora do Brasil, em muitos países aí, né? Passando uma luta tremenda. Mas isso faz de nós pessoas amaldiçoadas? Não, somos abençoados. Entendem? Então é importante você entender isso. Nós já vivemos a vida abundante, independentemente desse mundo aqui. Você não pode voltar, irmão, a tua vida para coisas materiais, amado. Pelo amor de Deus. Isso é contrário ao que Deus nos ensina. Isso é contrário à vontade de Deus em nossas vidas. Para as nossas vidas. Isso é uma heresia tremenda, amado. Isso é um desgosto para o nosso Pai. Quando o nosso Pai certamente vê tantos dos seus filhos aí envolvidos com essa ladainha nojenta da teologia da prosperidade, fazendo o povo ficar envolvido só com coisas materiais, e bens materiais, e carro, e casa, e conta bancária, vou fazer campanha, e quanto mais tem, mais quer, o olho cresce. O que isso tem de Deus, irmão? Não tem nada de Deus isso aí. Veja o que Jesus ensinou. Veja bem, ainda nos dias de sua carne. Vejam só. Mateus 6,19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Aí, nós temos que reter o que é bom naquilo que Jesus ensinou, né? Jesus de Nazaré. Isso aqui eu retenho para a minha vida. As pessoas estão totalmente preocupadas com coisas materiais. E a Bíblia está dizendo, não ajunteis tesouros na terra. Não coloque o seu coração nos tesouros da terra. É o que o sistema religioso, é o contrário, né, do que o sistema religioso ensina. O sistema faz as pessoas cada vez mais apegadas ao dinheiro. Cada vez mais. Gananciosas. Sabe? O relacionamento delas com Deus é só bens materiais. Só conquista. Vou conquistar. Vou conquistar. E você vai nessas chamadas igrejas, é só mensagem de autoajuda, de conquista e de vitória material. Isso e aquilo. É pura carnalidade. A Bíblia diz uma coisa, a palavra diz uma coisa, o sistema faz o povo andar em outra coisa. Colossenses 3, 1 e 2. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pegou aí ou não? O sistema religioso ensina o contrário do que a palavra ensina. Por isso eu estou aqui te falando a verdade. Talvez não é a verdade que você esteja gostando de ouvir. Mas eu digo para você, tire da sua vida o ponto de vista religioso. Que vida abundante tem a ver com bens materiais. Não tem. A minha concepção antes no sistema de vida abundante era isso. Bens materiais, conquista, não posso ficar doente porque eu sou perfeito na carne. Não. O Evangelho tirou esse ponto de vista da minha vida e me deu o ponto de vista verdadeiro. Que independentemente de circunstâncias, eu sou um abençoado e eu já tenho a vida abundante. Porque a vida abundante que nós temos, que foi prometida pelo Senhor, é a vida eterna.
São as bênçãos espirituais que nos foram dadas. Observe mesmo o contexto, amado, do primeiro versículo. Nós lemos João 10, 10. Vamos ler agora o 10 e também o 11. Observem só aqui. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora veja o 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O que esse contexto me apresenta? Que a vida abundante é espiritual. Foi aquela vida eterna que nos foi dada pela morte de Jesus. Quando ele diz que o bom pastor dá a vida, ele está dizendo o seguinte: olha, a vida abundante vai vir quando eu der a minha vida. Ele não está falando de coisas materiais, ele está falando de bênçãos espirituais. É a vida eterna. Vejam só o contexto. Lemos o 11. Vamos adiantar um pouquinho. Vamos ler o 27 e o 28. Nova versão internacional. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Pegou o que é vida abundante? Observe que é o mesmo capítulo. João capítulo 10. Primeiro ele diz: eu vim para que tenham vida abundante. Aí ele disse: eu, como um bom pastor, vou dar minha vida para isso. Percebe? Está entendendo que é algo espiritual? Que é a vida eterna? Não é vida material nesse mundo, né? Bens passageiros. Aí no mesmo contexto, lá na frente ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, porque eu vou morrer por elas. E elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que promessa. Amado, você com conhecimento hoje que você tem disso aqui, que você, como filho de Deus, jamais vai perecer. Pensa aí. Que você é um abençoado, que você tem a vida eterna, que nada pode arrancar você das mãos de Deus. Pensa aí, você é ou não é um abençoado? Está vivendo um momento difícil? Você vai vencer, você é mais que vencedor. Peça a Deus, descanse nele. A vida abundante não é a ausência de problemas, de lutas, de dificuldades. A vida abundante é a vida eterna que você tem no seu espírito. Todas as bênçãos, a perfeição espiritual, o fato de você estar completo com Cristo, selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem certeza da vida eterna, de uma vida após essa vida aqui atual. Você jamais perecerá. Isso é vida abundante. Percebe? Então louvado seja Deus por essa palavra de graça, de revelação, que nos faz entender a nossa posição, o que nós já temos. A vida abundante prometida pelo Senhor já está em nosso espírito, faz parte de nós. Então não deixe o sistema nunca mais enganar você. Está passando uma luta? Louvado seja Deus, eu sou mais que vencedor. Eu vou até Deus, eu vou pedir, fazer os meus pedidos serem conhecidos. E vou descansar nele. Mas eu sou um abençoado. Eu tenho a vida eterna, eu tenho, portanto, vida abundante. Todas as bênçãos já estão em mim. Maravilha entender isso, né? Enquanto muitos vivem atrás de bênçãos, né? Faz campanha, luta, dá dízimo, raspa a conta bancária, vai para um monte, passa óleo e toma ceia, e luta para cá e luta para lá. Ah, porque ali tem um pastor que bota a mão e acontece um milagre. Ali depois tem um padre que joga uma água benta, eu fico abençoado. Ah, porque naquela igreja tem um cara que faz milagre. As pessoas estão atrás disso aí, irmão, torto é direito. É padre, é bispo, é não sei quem, é apóstolo. Porque elas não sabem que já são abençoadas. Com todas as bênçãos. Elas não sabem que elas já têm no espírito delas a vida abundante. Eu encerro com Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, graças a Deus,
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Todas as bênçãos. Todas elas. Pegou? Você é um abençoado? Que independentemente de qualquer circunstância desse mundo, você tem a vida abundante. Isso é graça. Entendeu que você é um mais que vencedor? Você é. Em todas estas coisas que vivemos, somos mais do que vencedores. É o que a palavra diz. Então descanse nessa palavra. Entenda que você tem uma vida abundante. Está passando uma luta? Momentânea tribulação. Essa é a confissão. E a vida que segue. E a nossa posição em Cristo é imutável. Santos, amados por Deus, filhos de Deus, abençoados com todas as bênçãos e portadores da vida abundante, que é a vida eterna. Louvado seja Deus.